Bom dia, meus amigos. Estou voltando com mais uma vez, com mais um vídeo aqui no canal, falando sobre as curiosidades da Bíblia. Algumas curiosidades que a Bíblia nos traz aí, tá certo? E nosso vídeo de hoje, eu gostaria de falar sobre Adão, falar sobre Eva. E a pergunta de hoje é: Deus criou duas mulheres para Adão? Então essa é a nossa curiosidade de hoje, tá certo? Eu quero te convidar a ler aí Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Depois nós vamos para Gênesis 2, versículo 7, Gênesis 2, versículo 18 e Gênesis 2, versículos de 21 a 23. Vamos tentar entender esse texto, tá certo? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Versículos de 21 a 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem ela foi tomada. Então vamos tentar entender esses textos aqui de hoje. E a pergunta, como eu já disse, é: Deus criou duas mulheres para Adão? Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus criou o homem e a mulher, ou seja, macho e fêmea. Nessa referência aqui nós estamos falando do sexto dia, onde Deus criou os animais e criou o homem. Aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus criou o homem e a mulher, ou seja, macho e fêmea. Então, o que algumas pessoas acreditam aqui diante desses textos? É que Deus criou o homem e a mulher aqui, e que lá no capítulo 2, onde vimos no versículo 18, versículo 21 até o versículo 23, que aquela mulher, o qual nós chamamos de Eva, ou que vai receber depois o nome de Eva, que é criada a partir da costela de Adão, não seria essa mesma mulher do capítulo 1, versículo 26 e 27. Então será que estamos falando de mulheres diferentes? Será que Deus realmente criou uma mulher aqui no capítulo 6, capítulo 1, versículo 26 e 27? E aqui no capítulo 2, Deus criou uma outra mulher a partir da costela do homem, de um de seus ossos? Será que estamos falando de mulheres diferentes? Ou será que nós estamos falando de uma mesma mulher? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, segundo algumas pessoas, e até pessoas cristãs ou judaicas, acreditam que aqui nós não estamos falando de uma mesma mulher. Estamos falando de mulheres diferentes. Segundo algumas pessoas e algumas histórias, essa mulher aqui do capítulo 1, versículo 26 e 27, foi criada junto com o homem. E aquela outra mulher, a qual se chama Eva,
que foi criada a partir da costela do homem, é uma outra mulher. Essa criada a partir da costela do homem, ou de Adão, é a que nós conhecemos de Eva. E essa outra mulher, que foi criada antes de Eva, até recebeu um nome, segundo a história. Segundo a história que nos conta, essa é Lilith, conhecida como a primeira mulher de Adão. Essa Lilith, segundo a história, foi criada no mesmo dia que Adão, ou seja, no sexto dia, e ela não aceitava a se submeter ao homem. E então ela se revolta e ela vai para outro lugar. Ela sai do Éden e ela vai lá para o Mar Vermelho. E segundo a história, ela se torna um demônio. Segundo algumas histórias, ela até se casa e gera filhos demônio. Ela se casa com Samael, ou com Lúcifer, com Satanás, e tem vários filhos. E várias histórias que foram criadas a partir desse texto. Agora a pergunta é, será que realmente essa mulher do capítulo 1, versículo 26 e 27, será que ela não é essa mesma mulher do capítulo 2, versículo 18, versículo 21 até o versículo 23? Então, meus amigos, para tentar entender esses textos e essa curiosidade de hoje, nós temos que usar a hermenêutica da Bíblia. Eu já venho falando isso há algum tempo. O que é a hermenêutica? Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Preste bem atenção. Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Não é a ciência da minha própria interpretação. Eu não posso usar a minha ciência, o meu conhecimento, para interpretar. Eu não posso fazer isso. A Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. Eu tenho que usar a hermenêutica que é a ciência da interpretação bíblica e não a ciência da minha própria interpretação. Tá certo? Então vamos usar a hermenêutica aqui nesses textos. Vamos ler de novo o capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Vamos ver se a Bíblia está falando de duas mulheres diferentes ou se está falando da mesma mulher. Olha só, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, será que aqui Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia? Será que é isso que aconteceu aqui? E lá no capítulo 2 Deus criou de fato uma outra mulher? Vamos usar a hermenêutica em cima de cada texto. Aqui, a Bíblia está nos dando a referência da criação do homem e da criação da mulher. Mas isso necessariamente não quer dizer que eles foram criados no mesmo dia. Se eu digo que eu tenho 2 filhos, eu não estou dizendo que necessariamente nasceram juntos no mesmo dia. Eles têm a diferença de 5 anos. Mas se alguém me pergunta quantos filhos eu tenho que dizer que eu tenho 2 filhos. Agora, se me perguntarem a idade de cada um, ou quando cada um nasceu, aí eu vou ter que dar o relato de como tudo aconteceu. Então é o que está acontecendo aqui no Gênesis. Capítulo 1, versículo 26 e 27 diz que Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia tem que dizer que Deus criou o macho e a fêmea. Agora, quando você entra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer como ou o método que Deus usou para criar o homem. E lá na frente vai dizer o método que Deus usou para criar a mulher. Eu até já falei isso há tempos atrás, em 2 vídeos. Um chama Como Deus Criou o Homem e o outro é Como Deus Criou a Mulher. Se você vem me acompanhando aí há algum tempo, você deve ter visto esses vídeos. Se você não viu ainda, você pode clicar aí, entrar aí no canal e clicar Como Deus Criou, Dr. Gênesis da Criação, Como Deus Criou o Homem, Como Deus Criou a Mulher. Vai estar lá o vídeo para que você possa ver, que uma parte disso eu vou estar falando aqui hoje. Então, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus criou o homem e a mulher.
No capítulo 2, versículo 7, aqui a Bíblia vai dizer como Deus criou o homem, ou o método que Deus criou para criar o homem. Capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Calma lá, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus criou o homem. Agora, vem a explicação de como Deus criou o homem, o método usado. Como é que Deus criou o homem? A partir do pó da terra. Então Deus criou o homem a partir do pó da terra, depois soprou em suas narinas o fôlego da vida, porque quando Deus criou o homem era como um boneco, não criou o homem já com a vida. Criou o homem a partir do pó da terra e ele não tinha vida. Então Deus soprou nas suas narinas e o homem recebeu vida, recebeu espírito, recebeu alma, ele passou a ser uma alma vivente. Agora, eu quero dizer para você que mesmo no relato aqui do capítulo 1, versículo 26 e 27, quando a Bíblia diz que Deus criou o macho e fêmea, ou o homem e a mulher, Deus não criou os dois no mesmo dia. Somente o homem foi criado no sexto dia. A mulher foi criada mas muito tempo depois. Levou meses para que Deus criasse a mulher. E como é que eu sei disso? Olha o relato do capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então o homem estava sozinho no Éden. O homem estava sozinho no Éden. Deus criou o homem no sexto dia. Embora a referência que temos aqui, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus criou o macho e a fêmea, Deus vai criar a mulher lá na frente. Lá na frente. O homem estava sozinho no Éden. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma ajudadora idônea para ele. Alguém que possa ser a sua companheira. Alguém que possa ser a sua adjuntora, a sua ajudadora. Tá certo? Aí você entra no versículo 21 agora, do capítulo 2, diz que então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. Então aqui a Bíblia está nos explicando o método que Deus usou para criar a mulher. Qual foi o método? A partir da costela do homem. Deus deu uma anestesia geral em Adão. E a partir daí, criou-se a mulher. Versículo 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Olha só como as pessoas são maldosas. As pessoas não usam a hermenêutica do texto, que é a ciência da interpretação bíblica, usa a sua própria ciência, a sua própria interpretação, e usa esse versículo 26, quando Adão diz: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Estão dizendo que aqui Adão está dizendo que essa mulher é diferente da outra mulher que Deus tinha criado. No capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo. A hermenêutica não nos aponta isso e não nos dá o direito de pensar isso. Como disse, lá apenas diz que Deus criou o homem e a mulher. Aqui está dizendo o método que Deus criou cada um. Como é que Deus criou o homem? A partir do pó da terra. E isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 não tinha dito que foi dessa forma. Como é que Deus criou a mulher? A partir da costela do homem, de um osso do seu corpo. Lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, não tinha nos dito isso, tá certo? Então, isso aqui é hermenêutica, ciência da interpretação bíblica. É você deixar que a Bíblia explique a própria Bíblia, tá certo? Mas como as pessoas são maldosas, para eles, lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, aquela mulher não pode ser essa mesma mulher. Segundo eles, é outra mulher, até tem nome, é Lilith. Não, mas não é isso que a hermenêutica está nos apontando, tá certo? Interessante que as pessoas dizem que lá não é a mesma mulher e que cria até um nome para essa mulher que se chama Lilith. Só que calma lá, se essa mulher do capítulo 2 não é a mesma mulher do capítulo 1, por que que o homem do capítulo 2, versículo 7,
Adão, que foi criado a partir do pó da terra, também não é um outro homem. Você está entendendo a lambança que as pessoas fazem? Então, tanto o homem do capítulo 2, versículo 7, Adão, é este homem que Deus criou no sexto dia, o versículo 26 e 27, como esta mulher, a qual vai se chamar Eva, depois da queda, que Eva quer dizer mãe, mãe dos viventes, é a mesma mulher. Capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, se o homem é o mesmo homem, a mulher também é a mesma mulher. Isso é hermenêutica, ciência da interpretação bíblica, tá certo? Então, a pergunta nossa hoje era: Deus criou duas mulheres para Adão? E a resposta é não. Deus criou apenas um homem e apenas uma mulher. Isso daí está no Novo Testamento. Deus criou um só homem e uma só mulher. Macho e fêmea os criou. O próprio Jesus fala sobre isso, tá certo? Então, respondendo à pergunta anterior aí, Deus criou duas mulheres para Adão? Não. Deus criou apenas uma mulher. E essa tal de Lilith nada passa de fantasia, tá certo? Então, se você tinha alguma dúvida sobre esses textos aqui, capítulo 1 e o capítulo 2, eu espero que eu possa ter te ajudado e esclarecido aí de alguma forma, tá certo? Então, quero agradecer a você que já é inscrito aí no canal, continue assistindo aí meus vídeos, deixando o seu like aí, seu joinha de gostei, pode compartilhar também, se assim for da sua vontade, e me acompanhe mais vídeo aí. E você que ainda não é inscrito do canal, se você viu esse vídeo e você gostou do canal, se você conseguiu aí esclarecer alguma dúvida, se inscreva no canal aí também e curta meus vídeos aí, tá certo? Então um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abraço aí a todos.